vamos trabalhar hoje os verbos no condicional, né? Então, espero que gostem e vamos lá. Bom, para ir lembrando um pouquinho do que o professor Lucas falou semana passada, semana retrasada, na verdade, né? Eu também acompanhei com vocês, com a monitoria, a questão do a questão do muy e mútil, né? Lembrando sempre que o muy, ele vai estar sempre demonstrando uma qualidade de alguma coisa, quer dizer, de um verbo, né, no caso. Como, por exemplo, muy grande, el perro es muy grande, a gente está colocando o que o cachorro é, né? Mucho vai ser a quantidade. Então, seria como hay muchos perros aqui, né? Então, sempre lembrar dessa máxima, que é muy é calidad e mucho cantidad, né? Também dos advérbios, né, que são aquela classe gramatical que vai modificar o verbo, né? Então, a gente tem os advérbios de lugar, de tempo, de quantidade, de modo, afirmação, negação, dúvida, enfim, são vários essa classe gramatical aqui tem várias para nos mostrar. Às vezes confunde um pouquinho a cabeça, mas a gente consegue e vamos lá, né? Então, agora tem uma pergunta para vocês, se quiserem colocar aqui nos comentários não, que harias se ganhar a loteria? O que você faria se você ganhasse na loteria? Eu iria viajar muito, eu iria comprar uma casa, um carro, enfim, iria fazer muitas coisas, né? E porque eu sou rica, enfim. Aqui a gente tem que harias, né? Nessa frase, a gente vai estar colocando uma condição, né? Eu faria isso se eu ganhasse na loteria, mas como eu não ganhei ainda, né? Então, se um dia acontecer, eu vou continuar jogando. Mentira. Mas se um dia acontecer, eu faria tal coisa. Eu iria comprar um carro, eu compraria um carro, compraria um coche, né? Então, eu estou colocando uma condição sobre um fato, né? Uma coisa que está remetendo ao futuro que eu não sei se vai ocorrer ou não. Então, é incerto, né? Bom, e isso, esse modo, né? Do indicativo é o modo condicional, né? Então, a gente tem vários verbos aqui, viveria, sabria, tendria, andaria, haria, querria. São vários os verbos no condicional. A gente vai ver, né? E então, deixa eu passar aqui. Bom, como eu já falei, a gente vai ter o condicional, ele pode expressar algo, uma possibilidade, né? Sobre o passado, uma coisa que eu poderia ter feito no passado, ou algo que eu poderia fazer no futuro com aquela condição, né? Com o se, né? O si no espanhol. Então, são coisas incertas sobre o passado e o futuro, mais ou menos, né? Nem sempre, mas vou colocar aqui. Então, aqui o condicional ele vai expressar hipóteses sobre o passado. Ele pode também expressar pedidos formais, né? Como, em português, eu gostaria de um copo de água, por favor, né? Algum desejo, alguma coisa que tu aspira, uma hipótese, possibilidades tanto sobre o passado, hipótese e possibilidades sobre o passado ou sobre o futuro, né? E conselhos, eu estou aconselhando aquela amiga que quer comprar tal roupa, mas não, eu compraria essa outra aqui, né? Então, conselhos ou outros conselhos mais, o que me vem à cabeça é isso. Bom,
aqui alguns dos exemplos de utilização do condicional. Esse é o condicional simples, né? Para convites. Querrías venir por la noche para cenar? Vocês quereriam, né? Ou gostariam de vir pela noite para jantar? Para pedir algo educadamente, né? O que se faz também bastante no português. Poderias dar-me uma água, por favor? Então, poderias me trazer um copo d'água? Poderia, enfim, poderias é o que mais se utiliza no pedido formal, né? Para pedir algo educadamente, né? Para expressar um desejo, algo que eu aspiro sobre o futuro, principalmente esse está mais ligado com o futuro do que com o passado, né? Me encantaria conhecer a Espanha um dia. Me encantaria viajar o mundo inteiro. Me gostaria, sempre lembrando desse ia, assim, é o que é como todo verbo, tudo na língua tem quase que um padrão. Algumas coisas fogem do padrão, obviamente, mas essas coisas normalmente sempre vai ter um padrão na língua que a gente vai tomar como máxima, que é esse padrão. Mais exemplos aqui. Para sugerir algo, né? Eu estou sugerindo algo para alguém. Entonces, debería ir ahora a comprar los ingredientes, ¿no? Então, deverias ir agora, né? Porque depois vai ficar tarde. Então, é a minha sugestão que tu vá agora para não se atrasar. Para expressar hipóteses ou probabilidades. Essa hipótese ou probabilidades também, que nem é no futuro e no passado, né? Si salimos a las 10, chegaríamos um pouco tarde. Se sairmos às 10, chegaríamos um pouco tarde, né? Para expressar uma possibilidade do passado, né? Como eu já havia dito. Pensei que não estarias aún em casa. Pensei que você ainda não estaria em casa, né? Aqui a gente tem a marca do passado também, né? Que a gente sempre vai ter outra coisa que vai nos remeter ao passado, né? Então, a gente tem que analisar uma frase inteira para ver o que ela está se remetendo. Se ela está colocando para o passado ou para o futuro. Isso é bem simples de a gente entender. Compreendendo os outros tempos verbais, a gente é super tranquilo, né? Então, vamos continuar. Bom, o condicional, ele não vai ter só o simples. A gente vai ter condicional simple e el compuesto. Sempre tem uma coisinha para complicar, para embaralhar nossa cabeça, mas não vai ficar difícil, não. A gente vai conseguir resolver isso aí. Bom, o condicional simples, a gente vai utilizar aquela regrinha, né? Como eu já falei, que a gente tem as regrinhas, né? O padrão da língua. Isso se aplica tanto nos verbos regulares quanto nos irregulares, né? A gente vai utilizar o verbo no infinitivo, que o verbo no infinitivo é cantar, ir, aquelas 3 terminações ar, ir, que o professor Lucas já falou, né, nas aulas anteriores. A gente vai ter essas terminações. Então, todo verbo que tiver com essas terminações aqui, ar, ir e er, são os verbos no infinitivo, né? Então, para colocar no condicional simples um verbo, a gente vai utilizar o verbo no infinitivo mais a terminação ia, ias, ia, íamos, ias, ias e iam, que é de todas as pessoas verbais, né? Então, aqui, cantar fica cantaria. Eu cantaria por la tarde se não tuviera clase, né? Por exemplo. Ir. Nosotros iríamos, mas íamos para la plaza por la tarde ou por la noche, para mudar um pouquinho
a parte do dia, né? Então, caso tiver alguma dúvida, podem ir falando aí. Bom, aqui, como eu já disse, né, a gente tem as terminações dos verbos no infinitivo, né? Ar, er e ir. E todos os verbos, em todas as pessoas verbais, a gente vai ter esse padrão da língua. Aqui, yo hablaría, tú hablarías, él, ella o usted hablaría, nosotros hablaríamos, vosotros hablaríais e ellos, ellas ou ustedes hablarían. A mesma coisa com comer. Eu comeria, comerias, comeria e por aí vai. Aí viveria, viverias, viveria. A mesma coisa em todos os verbos regulares, lembrando sempre da regularidade e da irregularidade dos verbos, né? Então, como nem tudo são flores, a gente tem os verbos irregulares para nos dar uma diferença assim nas coisas, né? Então, a gente vai ter. Aqui eu coloquei alguns verbos, os verbos principais, assim, mais utilizados, né? Até porque os verbos regulares são bastantes, então coloquei alguns. O verbo caber, que a gente lembra, que o professor Lucas também já falou, sobre os verbos irregulares, eles mudam a raiz do verbo, né? Ele vai adicionar alguma coisa. Aqui não é tanto na raiz do verbo, mas, por exemplo, aqui muda a vogal, aqui muda, sai a consoante, né? Aqueles três tipos de irregularidades, né? A vocálica, a consonantal e tudo mais. Então, aqui, eu cabria, eu diria, né? Diria vai ser que nem no português, eu diria, do verbo dizer, né? Também muda completamente. A ser vai cair o C, a gente não vai mais ter o C, então vai ser eu haria, né? E aqui uma coisa bem interessante sobre a língua espanhola é que haria, a gente tem o H, né? Que ele é colocado ali para. Mas várias palavras do português elas mudam para o espanhol com o H, né? Então, eu faria no português e eu haria, a mesma coisa que horno, que é forno em português, hormiga e outras palavras que sempre mudam pelo H. Não é, claro, não é sempre, mas várias palavras têm essa troca pelo H. Aqui, poder, poderia, né? Aqui também adiciona o R, poner, pondria, aqui o DR, querer, querria, aqui adiciona um R também. Então, não seria quereria, não ficaria legal, né? Então, vai ser querer, que tem o R simples, né? A gente vai colocar o que querria. A gente faz várias vezes aquele giro na língua para falar, querria. Saber, sabria, também adiciona o R. Saldria, adiciona o DR. Tendria, adiciona o DR. Valdria e vendria. Então, aqui a gente tem sempre, mesmo sendo irregular, né, que é uma coisa que já foge um pouco do padrão, a gente ainda tem um padrão, querendo ou não, né? Mesmo fora do padrão, a gente tem um padrão. Isso funciona em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, aqui adiciono R, adiciono R, adiciono R, DR. Então, mais ou menos esse padrão de R e DR, né? Que a gente tem essas variações aqui no irregular do condicional. Agora, a gente vai ter o condicional composto, que é o que complica um pouquinho, né? Mas ele também tem um padrão para saber quando utilizar ele, né? O condicional simples a gente pode utilizar tanto para indicar uma ação no futuro quanto numa no passado. Agora, o condicional composto, ele vai estar sempre
ligado principalmente ao nosso passado. Eu habría hablado se tu não tuviera interrompido, né? Alguma coisa assim. Então, a gente vai ter o verbo haber, né? Que seria no condicional. Esse vai mudar, e o particípio, né? Então, por exemplo, eu habría, esse aqui vai mudar, né? Hablado. Yo había hablado, tú habías hablado, él había hablado. Então, só para dar uma resumida no particípio, o que é o particípio? Ele vai acompanhar o verbo, ou sempre ele participa do verbo, né? Então, aqui não é por pouco que ele tem essa palavra, né? Particípio. O particípio participa do verbo também. Assim como no tempo, no pretérito perfeito compuesto, né? Eu havia hablado. Então, a gente vai ter aqui. Eu habría no verbo hablar. Aqui a gente tem as três terminações também. Ar, e ir, né? Eu habría hablado, tú habrías hablado, él habría hablado. E aqui a gente percebe que também vai ter um padrão, né? A gente vai ter esse padrão que vocês percebem, a única coisa que muda nesses três verbos aqui do verbo hablar, temer e partir, a única coisa que muda em todas as pessoas verbais é o verbo haber no condicional, né? A gente não tem uma mudança aqui no particípio. O particípio sempre vai continuar o mesmo em todas as pessoas, assim como no pretérito perfeito composto, né? Então, no plusquamperfeito também, né? Então, sempre o particípio vai continuar o mesmo. Ele vai participar do verbo, na verdade, ele nunca vai mudar. Só vai mudar o sentido, né? Claro. Mas não muda a palavra em si de pessoa para pessoa. Então, yo habría temido, tú habrías temido, aqui habría partido, habrías partido, sempre a mesma coisa. O que muda vai ser sempre o verbo no condicional, o verbo haver, lembrando sempre do verbo haver. Então, aqui, a tradução disso no português, desculpa, erros técnicos. No português seria eu teria falado, eu teria temido, eu teria partido, né? Eu habría partido se eu não habría partido se te quedastes aqui. Enfim, coisas assim. Eu teria partido não teria partido se tu tivesse ficado aqui, né? Eu estou colocando lembrando sempre, uma condição. Não é por pouco também que os verbos no condicional têm esse nome. A gente está colocando uma condição sobre o fato que a gente está apresentando, o fato ou a hipótese, né? Eu teria ficado se tu não tivesse ido embora, né? Então, lembrando sempre dessa condição que a gente está colocando. Bom, aqui os particípios irregulares, né? Ali a gente tinha os regulares, mas a gente tem os verbos que a gente vai, no particípio, vai ser irregular. Aqui eu coloquei alguns, né? Então, para situar um pouco vocês, mas, claro, existem muito mais particípios irregulares, eu coloquei alguns mais falados, né? Mais utilizados realmente, que seria o particípio de abrir, eu habría abierto, né? Utilizando do condicional compuesto, eu habría abierto, eu habría cubierto, eu habría descubierto, eu habría hecho es de hacer, eu havia feito, eu teria feito, né? Havia, em português seria teria, né? Não seria havia. Poner vai ser puesto, yo habría puesto el vaso sobre la mesa. Resolver
resuelto. Romper vai ser roto, que esse muda bastante, assim, né? A gente percebe que tem uma mudança, alguns a gente lê e não consegue identificar que verbo é aquele, o que quer dizer, a gente tem que ter um contexto, né? Então, conhecer, ler, sempre vai ser a melhor coisa e procurar os significados quando a gente não sabe. Eu já me vi nessa situação de não saber que era alguns particípios irregulares, né? Vuelto, né? De volver, yo habría vuelto, escribir, escrito, yo habría escrito, decir, vai ser dicho, yo habría dicho, morir, vai ser muerto, yo habría muerto. Na verdade, não faz sentido habría muerto, mas enfim, coloquei também. Satisfazer, satisfecho. Aqui parece bem parecido com o português, né? De satisfazer, satisfeito. Ver, visto, yo habría visto tu hermana si no tuviera en casa, né? Prever, previsto. Aqui são só alguns, né? Então, vamos ver. Bom, aqui eu coloquei, né, o gaturro. Para quem não conhece, o gaturro adora as tirinhas. E vou ler aqui uma partezinha. Não tá muito boa essa imagem, mas acho que uns conseguem ler, né? Bom, aquí comienza la sección Qué lindo sería. Qué lindo sería un país justo, equitativo, respetable. Qué lindo sería tener políticos honestos, competentes. Qué lindo sería un mundo solidario, ecuánime, creo que es esa palabra, y en paz. En fin, ahora arranca la sección, pero ¿sabes cómo es, cómo es en realidad? Então, a gente tem aquela. A gente está colocando uma condição aqui. Então, aqui a gente tem o nosso verbo no condicional, né? E o mundo seria um país justo, seria se ele fosse justo, equitativo, respeitável. Aqui a gente está colocando adjetivos, né? A gente está colocando uma condição. Se ele fosse assim, a gente teria um país mais bonito, né? Que lindo seria ter políticos. Aqui essa palavra eu não consigo identificar, mas aqui vou ler como é sozinha a palavra. Honestos, competentes. Que lindo seria um mundo solidário, mas, né? Aqui, pero sabes como é en realidad? Mas não é assim, né? O mundo seria mais bonito se fosse, mas nem tudo são flores, como sempre digo, nem tudo são flores, então a gente não tem um mundo tão lindo assim, né? Então a gente vai vendo aqui nessa tirinha, né? Ele está colocando realmente uma condição, uma hipótese de um mundo perfeito. Um mundo como se fosse uma utopia de um mundo, né? A gente sabe que, infelizmente, vai demorar muito para ter tudo isso no mundo, né? Num país, ainda mais o Brasil, como a gente vive agora, né? É difícil mesmo. Bom, aqui é uma faldinha, né? O professor Lucas também que adora ela, também. Que estudante de espanhol não adora, né? Então, ¿no sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos? De novo, aqui seria, né? A gente sempre tem essa questão. Tá colocando uma utopia sobre um mundo, tá colocando uma condição. O mundo seria assim se as bibliotecas fossem mais importantes que os bancos, né? Realmente a gente tem bancos sendo inaugurados a cada esquina, a gente tem bancos sendo restaurados, tudo mais, e as bibliotecas apodrecendo, né? A gente não tem investimento nessa área enquanto os bancos estão lá em cima, em alta, todos os dias abre um banco novo, a gente tem superfaturações, né? Então. Bom, aqui vamos ter um exercício, né?
é de um concurso do Paraná. Do Enem, a gente vai ter, no Enem, a gente vai ter os verbos no condicional, em textos, principalmente, é difícil, assim, cair diretamente só sobre o condicional, né? Mas a gente teve até alguns que foram com outros tempos verbais, né? E dentro estava o condicional também, né? Como um modo no condicional. Então, mas normalmente vai ser em alguns textos, né? Então, o mais importante é a gente ler sempre e ter alguma ideia. Então, aqui, vamos dar uma olhadinha. De acordo com o seguinte vou ler em português. De acordo com o seguinte trecho do texto. Este punto de vista ha aportado un nuevo factor que las esferas gubernamentales contemplarán desde ahora con más optimismo, pero la injerencia de este nuevo avatar ha descartado las posibilidades y la precipitación de los acontecimientos ha ocasionado incertidumbres. Bom, aqui acho que dá para ler direitinho, vou dar mais uma lida aqui. Aqui a gente vai perceber que a gente tem o verbo no pretérito perfeito composto, né? Aqui também há ocasionado, também há descartado também, e contemplarán é no futuro, simples, né? Então, como a gente vai fazer aqui? Se desejamos transformá-lo em um texto em condicional simple, debemos reemplazar los verbos subrayados por opción A, aportaría, contemplarían, descartarían, ocasionarían. Vamos pensando aí. Daí, se quiserem, colocando aí para nós, para a gente fazer juntos. Opção B, aportará, contemplará, descartarán, ocasionarán. É uma hipótese. Opção C, aporte, contemple, descarte, ocasione. Opção D, aportou, contemplou, descartou, ocasionaram. E aportara, contemplara, descartara e ocasionaram. Lembrando sempre daquela nossa regrinha, né? Só olhando assim a gente já consegue ver, de acordo com aquelas nossas regrinhas, com os nossos padrões do condicional, né? Do condicional simples, esse exercício aqui ele trata do condicional simples, né? Tá pedindo aqui para colocar no condicional simples, né? Já diz aqui. A gente percebe que aqui, só lendo o texto, a gente já tira a questão, porque aqui, contemplarán, a gente tem aqui, já tem aqui, tá errado já, né? Contemplará, não tá certo, isso aqui seria no português, né? Então não é, porque já está falando do futuro simples, né? Aportado também, bom, aqui não muda, então a gente poderia ter. Então, opção B a gente arrisca, não pode ser, porque a gente tem um futuro simples, né? Aporte, contemple, descarte, ocasionem, não é no condicional, né? Porque a gente não tem aquelas regrinhas básicas. Aportou, contemplou, a gente está num pretérito, né? Enfim, então aqui, de todos esses aqui, qual que é o mais viável, né? De acordo com todos os nossos que a gente já viu hoje. Só vendo isso aqui, a gente já mata todas, né? A gente vê condicional simples, né? Condicional simples, já vamos marcar essa aqui, porque a gente tem aportaria, contemplariam, descartariam e ocasionariam, né? São todos no condicional simples. Então, essa já matamos, já temos uma questão no concurso da PMM-PR. Mas também pode ser que aconteça de cair alguma dessas, alguma parecida no Enem, né? Então, já é questão dada, questão ganhada, na verdade, né? Bom, aqui a gente vai ter outra de um vestibular da Bahia, né? Da Unifax, da Bahia, de 2006.
Bom, não tá muito bom de ler esse aqui, mas vou dar uma. Bom, tem um senhorzinho e uma senhorinha assistindo TV, né? Vamos analisar primeiro a imagem para a gente pegar um contexto geral, né? Sempre importante a gente não só ler, mas pegar quando tem charges, a gente tem que ter a imagem e o texto, não dá só para ler o texto, porque contexto também é primordial para a gente conseguir decifrar até o, esse gênero, né? Então, bom, que aburrimiento. Si por lo menos tuviéramos la tele puesta, podríamos cambiar de canal. E ela disse. E ele concordou, né? Sim. Então, que aburrimiento. Ela tá brava porque se por lo menos tuviéramos la tele puesta, poderíamos cambiar de canal, né? Então, se a gente tivesse, a gente poderia, se a gente tivesse a televisão, a gente poderia mudar de canal. A outra, uma televisão diferente, assim. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Se por lo menos tuviéramos, aqui a gente já tem aqui a marcação do nosso, a gente está colocando uma condição já, se a gente tivesse la tele puesta, poderíamos, aqui é o nosso verbo no condicional, cambiar de canal, né? Sempre que tiver esse, sempre não, mas nesse, quando tiver esse íamos e o se, colocando uma condição se, sem acento, lembrando sempre, né, que as diferenças no espanhol do acento sem acento, se com acento sempre vai ser sim, afirmativo, né? Sempre lembra disso. E quando não tem acento, a gente vai ter o nosso se do português, né? Si en la primera oración apareciera hubiéramos tenido en lugar de tuviéramos, la forma verbal podríamos en la segunda oración sería sustituida por aqui. Na primeira oração, se na primeira oração aparecesse hubiéramos, né, tivéssemos no lugar de tivéssemos, né, na nossa tradução é tivéssemos no lugar de tivéssemos. A gente tem essa palavra para aqui eles têm duas palavras para um sentido, a gente tem essa palavra mais para. Tá, hubiéramos tenido, no lugar de tuviéramos, a forma verbal poderíamos, na segunda oração, seria substituída por. Então, se por lo menos hubiéramos tenido la telepuesta, poderíamos cambiar de canal. Então, pudimos. Meio estranho, né? Porque, vamos ver, se por lo menos tuviéramos la tele puesta, pudimos cambiar de canal. Isso não existe no espanhol, né? A gente já pode. E mesmo assim, a gente não tem a marcação do condicional simples, porque a gente tem que manter no condicional simples aqui. Aqui. Podemos. Si por lo menos tuviéramos la tele, hubiéramos tenido la tele puesta, podemos cambiar de canal. Não, porque a gente está colocando uma condição ali e esse verbo está no presente, né? Se pelo menos tivéssemos a tele posta, a televisão posta, né? Podemos trocar de canal. Não faz sentido, porque quebra completamente o texto, né? Como se tivesse duas frases ali, porque esse podemos não concorda, né, com o se por lo menos hubiéramos tenido. Aqui. Hemos podido, né? Isso aqui é no pretérito perfeito composto. Então, vamos dar uma olhadinha. Se por lo menos hubiéramos tenido la tele puesta, hemos podido cambiar de canal. Isso aqui a gente está colocando, remetendo a uma hipótese do futuro, né? E aqui a gente tem uma forma verbal no pretérito perfeito composto, passado, né? O que uma coisa que já passou. Então, não faz sentido, né? Hayamos podido
já também não faz sentido total. Então, a gente tem habríamos podido. Único dessas 5 opções que a gente tem, a marcação do condicional, que é aquela ia, ias, ias, né, e todas essas outras, é essa aqui, aê. Então, vamos ver o xizinho mágico. Olha, é esse aqui, né? Então ficaria, se por lo menos hubiéramos tenido, desculpa, estou lendo lá de cima, la tele puesta, habríamos podido cambiar de canal, né? Então a gente já, o único que concorda realmente é esse aqui. Então,